Gente, vamos começar o programa porque está todo mundo tentando entender o seguinte: o que vai acontecer com as eleições agora, com as intenções de voto, que as redes sociais de Pablo Marçal estão fora do ar, suas principais páginas. Ele já montou páginas alternativas, mas suas principais páginas foram tiradas do ar por uma liminar da Justiça. O candidato está recorrendo, entrou com um mandado de segurança. E aí a gente foi atrás. Nessa altura da campanha, para quem está em casa nos assistindo entender, os principais candidatos começam a pagar o que eles chamam de tracking. São pesquisas de alta frequência, que são feitas todos os dias, não são registradas, então a gente não pode dar todos os números para vocês, mas eles ficam esperando com ansiedade, viu? Ontem, no Roda Viva, eu estava lá ajudando a bancada a entrevistar Guilherme Boulos e ele toda hora perguntava: já saiu o tracking? Já saiu o tracking? E as meninas que estão acostumadas a cobrir a eleição também sabem que eles ficam lá olhando no relógio. Eu fui atrás disso e tive acesso a 3 trackings diferentes. E eles mostram informações meio desencontradas, mas o que a gente consegue mapear? Em 2 deles, Pablo Marçal é um espanto, mas ele cresce nas intenções de voto. Tabata Amaral cresce em um dos trackings, fica estável no outro e cai num terceiro. Datena parece que a candidatura dele está se esvaziando, Boulos tem um que ele cai um pouquinho e o resto está relativamente estável. O que explica esse fenômeno de Marçal estar aparentemente crescendo nas intenções de voto, apesar de suas redes estarem fora do ar? O que me disseram os estrategistas das campanhas? Ele recebeu uma enorme atenção dos meios de comunicação, das redes sociais, só se fala dele. E isso atingiu o objetivo dele. Rapidamente as suas contas B trouxeram um monte de seguidores. Tabata Amaral conseguiu ali um pequeno aumento, parece que um ligeiro crescimento, porque se apresentou como uma adversária de Marçal. Parece que é esse o panorama que temos hoje na campanha. Andressa, qual que é a impressão que você tem apurando isso? A decisão da Justiça Eleitoral pode ter dado sustentação para Marçal ao invés de ter desinflado a campanha dele? Pois é, Raquel, tudo que se fala de Marçal, eu falem bem, eu falem mal, mas falem de mim, acaba ajudando com que o Marçal ganhe mais exposição, né? Numa campanha em que o prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, ainda é desconhecido. Então, isso ajuda muito que o Marçal consiga, né, cada vez mais atingir as pessoas, até porque vamos lembrar que o Marçal não é um candidato de um partido que tem um arco de alianças ou que tenha, né, pessoas que possam fazer campanha para ele nas ruas. Então, ele precisa da mídia tradicional, digamos assim, e dessa propaganda, desse boca a boca, para poder chegar o nome dele para as pessoas, porque não vai ter ninguém além dele pedindo voto para ele, é, falando dentro dessa estrutura partidária, né? E Carla, qual que é a percepção que você tem também nas suas conversas, nas suas apurações? Ali nas pesquisas, pelo menos uma delas mostra um crescimento da Tabata Amaral. Fui questionar ali também a equipe de Guilherme Boulos e o que me disseram é o seguinte: olha, é até bom que ela cresça, porque esse voto de esquerda precisa de uma espécie de voto de reserva. Né? Guilherme Boulos precisa, no segundo turno, de onde tirar mais votos, mais apoio. Só que ela não pode ali ganhar grande fôlego na avaliação da equipe do Boulos sobre o risco de até tirá-lo do segundo turno, porque os 3 estão relativamente empatados. O voto do Marçal ainda é um mistério, porque quando a gente coloca a lupa na pesquisa Datafolha, a gente vê que, claro, ele aumentou a exposição, o conhecimento, mas ele também aumentou a rejeição, né? A rejeição dele hoje está encostando na do Boulos. A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer com a cabeça do eleitor que está caindo agora, porque a gente fala que a eleição é um tema que está na boca de todo mundo, mas na verdade tem muita gente que ainda não acordou para a eleição, né? Ou seja, tem muita gente que nem sabe
quem são os candidatos. Hoje mesmo eu conversava com um médico, um jovem médico, ele falou para mim, nossa, tenho que assistir aos debates, ainda não começaram, né? Ou seja, para a gente que gosta de política, a gente já sabe, assiste igual novela, né? Então, tem o eleitor que vai decidir no final, ou que está indo na onda de alguém que o influi na opinião, mas ele vai começar a ver agora, né? Ou seja, vai ver agora tanto que está em debate nas redes sociais, como que vem de propaganda. Então, ainda, acho que é muito cedo, acho que ainda aquele ditado de todos os gatos são pardos ainda. E Andressa, o que você percebe, você estava apurando isso, da utilização de bots? Tudo isso que o Marçal tem, quando a gente vê uma live dele ali com 30 mil, 40 mil, às vezes uma entrevista que ele está dando dá 100 mil pessoas, é tudo orgânico? Pois é, Raquel, só um complemento antes, nem sempre quando se está falando do Marçal, se está falando bem nas redes sociais, né? A gente vê que ele tem muita rejeição ainda, principalmente entre as mulheres. Então, é o que eu comentei, né? Fale bem, mas fale mal, ajuda que o nome dele se torne cada vez mais conhecido, mas nem sempre esse falar mal beneficia o candidato. Com relação a essa estratégia também que o Marçal está usando, que a gente não percebe tanto nos adversários dele, eu conversei com campanhas adversárias ao Marçal, e eles fizeram um estudo para entender como é que o Marçal está conseguindo crescer tanto nas redes sociais, a gente está falando aqui de comentários, né, tudo que a gente escreve sobre o Marçal, qualquer matéria que a gente escreva, ou comecem a perceber que os comentários são sempre, faz o M, são sempre sobre o Marçal. Então, os adversários começaram a ficar um pouco desconfiados e foram olhar se ele estava usando robôs, ou o que ele estava fazendo para ser tão comentado assim nas redes sociais. E o que se descobriu é que tem muitas frases que são repetidas, né, são as mesmas frases com relação ao Marçal. Só que isso não é um robô que ele está usando, que seria proibido, né, que é proibido pela Justiça Eleitoral. O que ele está usando é a chamada automação, que são respostas automáticas que são programadas a partir de determinados gatilhos, né, que essa ferramenta da tecnologia é programada, só que a diferença dos robôs é que isso é programado por humanos, então o TSE, ele não veda essa utilização, então é possível, né, como o Marçal é uma pessoa das redes sociais, ele entende bem, né, a dinâmica disso, então isso é feito assim de uma forma que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, é como se você fosse interagir com alguém, por exemplo, no Instagram, que é uma rede que já foram feitas, inclusive, pesquisas, né, do alcance do Instagram no Brasil, assim, metade da população diz que tem o Instagram na sua tela principal do celular, e fica 40% do tempo, do seu tempo, mexendo nisso. Então, mas não é só o Instagram, ele pode usar isso no WhatsApp, nas reportagens que a gente publica, por exemplo, no UOL, em qualquer veículo, automatiza isso para que haja uma interação, né? E aí se coloca muito como se fossem pessoas, na verdade, dá essa impressão, né, que está todo mundo falando do Marçal, mas não é bem assim. Por trás disso tem muita tecnologia envolvida. Interessante isso. Então, não são bots que seriam proibidos, mas são programas de automação. Então, olha a sutileza, né, de quem entende realmente de internet e vai ali entrando, não é burlando, né, mas é caminhando pelas regras de uma maneira em que você consegue fazer uso delas e ir mesclando essas ferramentas.